Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos início na continuação do estudo do livro A Caminho da Luz. Hoje já no 22º capítulo. Isso equivale a dizer que nós estamos a 3 capítulos do encerramento da obra. Fizemos ou estamos fazendo aquilo que nós consideramos importante para reflexões das advertências contidas na obra, principalmente nesse processo em que nós estamos vivendo na Terra de grandes transições. Nós estamos vivendo um momento de transição muito intenso, com grandes desafios. Dentre esses desafios, hoje, agora, é instalada uma pandemia, que é um convite, evidentemente, para que todos nós possamos fazer essa reflexão do que nós estamos fazendo com o planeta, conosco, com a família. Isso é de extrema importância. Então, o livro A Caminho da Luz serve de parâmetro para que nós possamos observar o que nós, como atores, em condições diferentes, em cenários diferentes, fizemos durante a nossa trajetória pelas reencarnações sucessivas aqui na Terra. Quantas vezes nós envergamos corpos de nobres, de plebeus, e vivemos experiências muito particulares, e muitas dessas experiências com graves equívocos. Então, dentro dessa perspectiva, o Emmanuel nos chama exatamente a atenção para que possamos mirar o nosso passado, para que nós possamos observar toda a nossa história, toda a trajetória das civilizações que levaram ao caos, inclusive sob o aspecto da própria divulgação da mensagem do Cristo, que foi totalmente distorcida. Nós temos na doutrina espírita a possibilidade, sim, da restauração, do restabelecimento disso tudo. E quando o Emmanuel fala a caminho da luz, ele está falando exatamente a caminho dessa nova revelação, a caminho de uma revelação definitiva, a caminho desse mecanismo extremamente poderoso que é exatamente a doutrina espírita para a transformação social. Então, todos nós que abraçamos o espiritismo, com sinceridade, nós temos um compromisso muito, mas muito sério, muito grande perante nós mesmos, por esse compromisso de consciência, perante o Cristo, o nosso comandante, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso inspirador, para que possamos manter a fidelidade a esse compromisso. Sermos todos nós, digamos que, através do esforço continuado, instrumentos da paz, instrumento da harmonia, instrumento da compreensão, instrumento da união, da verdadeira fraternidade. Hoje nós vamos falar um pouco da Revolução Francesa, que fala um pouco sobre isso, que o ideal ou o ideário da Revolução Francesa foi exatamente a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas que não foi aplicado. Rigorosamente não, porque a Revolução Francesa deixou um mar de mortes num período de 2, 3 anos absurdos, que trouxe consequências inevitáveis para o próprio Estado francês. E as consequências foram desastrosas para o próprio francês, porque eles foram extremamente violentos na aplicação da busca daquilo que nós poderíamos chamar de liberdade, de igualdade e de fraternidade. E isso foi jogado no lixo, embora tenha sido exatamente a bandeira, né, que foi levantada pelos revolucionários da França. Vamos ver como é que Emmanuel analisa, então, a Revolução Francesa, que ela foi, com certeza, um dos marcos mais importantes da história do Ocidente. Porque foi a partir dela que nós começamos a valorizar um pouco mais a própria liberdade individual, a questão da propriedade, a questão de outros valores no campo do direito,
E, enfim, nós começamos a buscar uma forma de desalgemar-nos das imposições da igreja, das imposições da monarquia absolutista. Porque você imagina, você tem um rei ou uma rainha com ou investida de poderes divinos. Não erra. Essa era a visão do absolutismo. É a ideia de um rei representando Deus, que é exatamente o princípio da monarquia absolutista, e os seres humanos nas mãos deles. Então, reis, toda uma corte de nobres, sacerdotes, muitos deles sem vocação sacerdotal, nomeados pelos que fazem parte, então, desses chamados sociedades de corte, né? E mais os religiosos em si, e o povo sofrendo no campo, sofrendo nas indústrias, sofrendo nas ruas, nas zonas urbanas. A França era um caos nesse momento. Isso nós estamos falando exatamente do século XVIII, melhor dizendo, porque a Revolução foi no século XVIII. Mas vamos ver com o Emmanuel como é que ele vai falar da Revolução Francesa lá no século XVIII. A independência, olha como é que ele começa esse capítulo. A independência americana, que nós já falamos aqui um pouco sobre ela, acendera o mais vivo entusiasmo no ânimo dos franceses, humilhados pelas mais prementes dificuldades depois do extravagante reinado de Luís XV. Na realidade, a independência americana também dependeu de dinheiro francês, porque os franceses acabaram, tanto quanto os holandeses e os espanhóis, deram muito dinheiro para os colonos americanos buscarem a ruptura com a metrópole inglesa. Então, para você sustentar aqueles revolucionários nos Estados Unidos da América, aquelas chamadas 13 colônias americanas, os franceses gastaram dinheiro, e eles já tinham gasto dinheiro num período de 7 anos com uma guerra, que sempre estava em guerra lá com os ingleses. Então, eu estou dizendo isso para vocês para entender que na época de Luís XV houve muita gastança, se gastava muito. Os historiadores sabemos que pelo menos se gastava, se tinha uma dívida 20% maior do que o que se arrecadava na França nesse momento, antes da Revolução Francesa. Se gastou muito com guerra, se gastou muito com essas brigas com a Inglaterra e com dinheiro de patrocínio para os colonos ingleses buscarem a sua independência no que mais tarde, depois da Filadélfia, na Convenção de Filadélfia, ser chamado de Estados Unidos da América do Norte. O luxo desenfreado de Luís XV, os abusos do clero, os abusos da nobreza, clero considerando tanto baixo como alto clero, eles abusavam, nem pagavam impostos, os sacerdotes não pagavam impostos, nem do baixo nem do alto clero. Na nobreza, nenhum nobre pagava imposto, nenhum deles ligado. Né? Quando se fala nobres ou ligados à nobreza, nós falamos de juízes, né? Além de juízes, outros que estavam ligados exatamente à chamada sociedade de corte. Em proporções espantosas, haviam ambientado todas as ideias livres e nobres dos enciclopedistas que eram os iluministas franceses e dos filósofos no coração torturado do povo. Que coisa interessante, né? Exatamente da França que surgem os grandes pensadores, que nós falamos de Diderot, Montesquieu, Voltaire, e a França vivendo esses chamados 3 estados. Monarquia, o clero, que era um outro tipo de monarquia, né, que era um império supostamente espiritual, e essa monarquia está bem dentro daquela ideia de império romano-germânico, ainda aquele império bem dos bárbaros, que é o chamado antigo Estado, o antigo regime, né, regime bem feudal ainda. E, enfim, a situação das classes proletárias, proletária vem de prole, as famílias que tinham famílias que viviam do campo, né, e daqueles lavradores, né, se caracterizava por uma miséria muito grande. Então está lá um grupo, né, um estado ou 2 estados, nobreza e os religiosos vivendo de uma vida nababesca, e o povo, o resto, que é o 3º estado, que era o resto é resto. Tu tem 2 estados, o rei e o papa, o rei e o sacerdote, o resto é resto.
E esse terceiro estado, que era o resto para os franceses, não estava satisfeito com isso, só pagando imposto, trabalhando, essa hedionda miséria de proletários, de labradores, isso aí realmente criou, e o luxo, né, da época da monarquia de Luís XV. Né? Aí vai falar também aqui, os impostos, isso é Manuel falando, os impostos aniquilavam todos os centros de produção, salientando-se que os nobres e os padres estavam isentos desses deveres, ou seja, não pagavam impostos. O resto pagava imposto, todo mundo tinha que pagar e tirar dinheiro do bolso, trabalhava e tinha que pagar lá para o governo. E os padres e os nobres não pagavam nada, viviam à custa do trabalho, né, dessas pessoas mais simples, lavradores, camponeses. Nesse caso nós chamamos da pequena burguesia e da grande burguesia, ou da média burguesia também, que já era o nome que se utilizava. Desde 1614, não mais se haviam reunido os Estados Gerais. Estados Gerais era mais ou menos semelhante ao parlamento que foi criado na Inglaterra, com a ideia de tirar o poder do rei, poderia tentar tirar o poder do rei, como os ingleses fizeram, ou dava na monarquia, exatamente chamada monarquia constitucional. O rei só ficava a figura como rei, mas quem comandava o governo era o parlamento. Isso, como na Inglaterra aconteceu. Na França eles tentaram copiar, mas 1614, não estamos falando de 1789, quase 200 anos depois, esses estados gerais não se reuniam, porque o rei não tinha interesse. Porque ali é que discutia, né? Esses estados discutiam, né? O representante do rei, representante dos religiosos e representante do povo, né? Aquele que não tinha nem... Por exemplo, se um representante do rei tinha direito a cada um deles a 2 votos ou a 5 votos, e os representantes religiosos tinham direito a 3 votos, cada um valia 3 votos, do povão era só 1 voto. Quer dizer, nunca o povo ganhou nada nessas chamadas, nesses estados gerais, nessas assembleias, nesses parlamentos na França. E é o que ele vai dizendo, né? Então, desde lá não se reuniam, fortalecia cada vez mais o absolutismo monárquico. De nada valera o esforço de Luís XVI, que veio logo após Luís XV, evidentemente, convidando os espíritos mais práticos e iminentes para colaborar na sua administração. Com alguns nomes, que ele vai dar alguns nomes, como Turgot, como Malachat, foram representantes do rei, né, quando depois de quase 200 anos reuniram esses estados gerais, e esse monarca, Luís XVI, que ele chama de bondoso monarca, o Emanuel, tudo fazia para reerguer a realeza de sua queda lamentável, em virtude dos excessos do teu antecessor do trono, que foi Luís XV. Mal sabia Luís XVI, né, porque ele tinha pouca experiência, né, como é que são os homens da vida humana, né, como essa nova realidade desse mundo político do Ocidente, né, com as transformações da Revolução Americana, interferindo também na mente dos franceses. Enfim, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Luís XVI não era um mau monarca, embora a estrutura da administração de Roma, da França, era horrível, né? Porque era monarquia absolutista, ou seja, o rei, poder absoluto. Isso é um absurdo. Imagina, os Estados Unidos já tinham rompido com a rainha da Inglaterra, com os reis, com a monarquia da Inglaterra. E os franceses na Inglaterra, lá na Europa, presos ainda a um rei. Reunidos em maio de 1789, esses estados gerais explodiram os maiores desentendimentos entre os seus membros, não obstante a boa vontade e a cooperação, né, daquele representante do rei, transformada a reunião em Assembleia Constituinte, precedida de numerosos incidentes. Inicia-se a Revolução, instigada pela palavra de alguns pensadores, dentre elas o Mirabeau. Ele instigou exatamente para iniciar, através do verbo, né, um verbo bem incisivo, né, a chamada Revolução Francesa. Então, nessas constituições, nessa constituinte que foi formada depois de quase 200 anos da formação dos Estados Gerais, esse Mirabeau, ele realmente resolveu, né, criar a base de uma revolução realmente para tentar aplicar as ideias dos próprios franceses, que eram os iluministas ou enciclopedistas, né? Bom, o símbolo da Revolução Francesa foi quando o povo conseguiu derrubar as Bastilhas, em 14 de julho de 1789. Por que eles invadiram a Bastilha, né, que era uma penitenciária dos reis, da monarquia, né? Ali eles mantinham aqueles que eram contra o regime monárquico, e ali também, já que o povo não tinha munição para sustentar uma revolução,
Onde é que estavam as reservas de pólvoras e armas para manter a monarquia? Exatamente nas Bastilhas, lá na Bastilha, né? Nessa grande fortaleza. Então ela foi invadida pelo povo, o povo pegou pólvora, pegou as armas e tal, para poder fazer a revolução. Então essa invasão ou derrubada das Bastilhas teve como finalidade também armar o povo, porque lá é que estavam reservados, um paiol, estavam guardadas as armas para manter a monarquia, né? E ele vai dizer, a derrubada da Bastilha em 14 de julho de 89, a partir daí houve a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma série de reformas se verifica em todos os departamentos da vida social e política da França. Aquelas renovações, todavia, preludiavam os mais dolorosos acontecimentos. Famílias numerosas aproveitavam a trégua buscando o acolhimento de países vizinhos, ou seja, a revolução está todo mundo brigando com todo mundo, é meio confuso você acabar com a monarquia, tinha gente que gostava da monarquia de todos os estados, né? E muitos que não quiseram aguentar ou não quiseram enfrentar esse embate da revolução fugiram para outros países, é o que ele está dizendo. Muitas famílias aproveitaram um momento de trégua e buscaram ir, né, como refugiados para outros países vizinhos. Aliás, quem tentou se refugiar em outro país vizinho para ser acolhido numa outra monarquia foi o próprio Luís XVI. Ele tentou atravessar a fronteira da França e foi pego. E ele acabou sendo 2 anos depois morto na própria guilhotina. Um mundo de sombras invadia as consciências da França generosa, chamada naquela época pelo plano espiritual ao cumprimento de sagrada missão junto à humanidade sofredora. A França, então, tinha que cumprir esse plano espiritual, né? Uma missão para a humanidade, por isso que os pensadores, os enciclopedistas, os iluministas estavam ali, mas você quer acabar com a monarquia? Você quer acabar com o poder absoluto do rei? Sim. Seria com violência ou seria através do diálogo, pelo diálogo político, né? Como fizeram os ingleses. De alguma forma teve lá uma confusão, lembra que nós falamos exatamente com a figura de Cromwell e outros que conseguiram. Depois do Cromwell assumiu, se tornou um ditador. Quer dizer, a história se repete na França. Cabia-lhe tão somente aproveitar as conquistas inglesas no sentido de quebrar o cetro da realeza absoluta. Quer dizer, a ideia dos pensadores é acabar com a monarquia, e é uma ideia meio liberal, né? Dentro do liberalismo, a ideia acaba com a monarquia, se cria a possibilidade de uma república, e nesse sentido você quebraria, né, o símbolo do cetro da realeza absoluta, ou seja, você acaba com o poder absoluto de um rei, de um homem. No caso, seria nesse momento Luís XVI. Organizando um novo processo administrativo na renovação dos organismos políticos, de acordo com as sábias lições dos seus filósofos e pensadores, que eram os iluministas. Todavia, diz Emmanuel, se alguns espíritos se encontravam preparados para a jornada heróica daquele fim de século, ou seja, mudar essa estrutura da monarquia absoluta para um regime mais democrático, existiam outras mentes infiltradas ali, né, outras personalidades. Emmanuel diz assim, que infelizmente espreitavam na treva o momento psicológico para saciar a sede de sangue e de poder. Então aproveitaram a confusão, o caos, aqueles do tal quanto pior melhor, eles aproveitaram esse momento para fazer bagunça. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Quer dizer, a ideia era, vamos tentar trazer para a França o que trouxeram para a Inglaterra. Mantém-se a monarquia, sim, mas uma monarquia constitucional, uma monarquia que apenas seria uma figura de retórica. Tem lá o rei e tal, mas o poder, o governo está na mão do parlamento, né? Daqueles que fossem eleitos pelo povo, eleitos democraticamente. Essa era a ideia, não precisava realmente tanta violência que a Revolução Francesa acabou trazendo e trouxe, como diz assim, consequências muito trágicas para o povo francês. Foi assim que, depois de muitas figuras notáveis, dos primórdios revolucionários, surgiram um espírito tenebroso. Aí vai lembrar, por exemplo, Robespierre, cidadão aleijado da mente e da moral. Também um tal de Marat, que era um médico, totalmente aloprado. Esses dois mataram milhares de pessoas que não aceitavam as ideias revolucionárias deles como líderes, a partir daquelas vozes de Mirabeau. Então, tanto Robespierre como Marat, eles tinham lista de nomes. O Jorge Hess vai ter que ser decapitado, então, porque ele é contra a Revolução. Então, decapitavam todos aqueles que, se eles achassem que era contra a Revolução. Tanto Robespierre como Marat e outros, né?
A volúpia da vitória generalizou uma forte embriaguez de morticínio no ânimo das massas, conduzindo-as aos mais nefastos acontecimentos. Aí a Revolução Francesa, desse modo, foi combatida imediatamente pelas outras nacionalidades da Europa. Por quê? Principalmente depois que mataram Luís XVI, mataram o rei, mataram o símbolo da monarquia, mas existiam outras monarquias lá na Europa. Além da monarquia, embora que constitucional, na Inglaterra, existia a monarquia na Rússia, absolutismo, na Áustria. Nós temos que lembrar que em Portugal também existia a monarquia, na Espanha, na Península Ibérica, de uma forma, a monarquia estava instalada. Então a Revolução Francesa acabou, de alguma forma, criando, né, algum tipo de reação dessas nacionalidades, ou dessas nações absolutistas, né, que bateram de frente contra essa revolução para não chegar lá. Senão, alguns reis também seriam jogados lá na guilhotina. Né? Então esse era o medo. E eles fizeram pelo menos 8 ligas para tentar destruir a França, né, durante vários anos. Que, sob a orientação de alguns generais, ministros da Inglaterra, sustentaram contra ela por largos anos uma luta de morte. A Convenção Nacional, eu estou lendo Emmanuel, apesar das garantias que a Constituição de 1791, depois da Revolução Francesa, oferecia à pessoa do rei, decretou-lhe a morte. Por quê? Porque ele, junto com esses outros reis absolutistas, eu disse, da Rússia, da Holanda, da Áustria, da Espanha e outros, né, da própria Inglaterra, é como ele fosse um traidor da Revolução. E esses revolucionários acharam que ele teria traído a pátria. E por isso, a Constituição de 1791, embora oferecesse para ele, poderia oferecer para ele salvar a sua vida, acabou decretando a morte dele, né, na guilhotina, verificando sua execução aos 21 de janeiro de 1793. Então, 4 anos depois, num lugar chamado Praça da Concórdia lá. Em vão, tenta Luís XVI justificar a inocência. Aí o Emmanuel vai dar um espaço muito grande para Luís XVI, que eu vou passar por cima. O nosso momento aqui não é falar de pessoas, quero falar de um contexto histórico, né? O Emmanuel vai falar que ele não era uma má pessoa, mas na hora de ser morto ele pediu pelo amor de Deus. Mas a França, no fundo, os franceses revolucionários não tiveram muita pena do Luís XVI, não, nem da sua esposa Carlota Joaquina, né, que também foi jogada também na guilhotina. Vamos dizer que Emmanuel diz: a França traía para si os mais dolorosas provações coletivas nessa torrente de desatinos. Com a influência inglesa, organiza-se a primeira coligação europeia. Lembra, os ingleses tiveram a primeira coligação europeia. Essa primeira, depois de vários anos, chegaram a 8 para poder destruir a ideia revolucionária da Revolução Francesa. Essa foi a primeira, né? Na realidade era a Rússia, a Áustria, a Espanha, Portugal, como eu disse aqui. Mas não somente nos gabinetes administrativos da Europa se processavam providência reparadora. Lembra que eu estou falando da terra onde surgiu o Espiritismo. Eu estou falando de toda essa confusão, de todo esse caos social no solo onde surgiu exatamente a doutrina espírita, onde os espíritos iam se comunicar. Então, como é que os espíritos se comunicaram numa situação dessa, né? Aí ele vai falar também, por exemplo, também no mundo espiritual, reúne-se os gênios da latinidade sob as bênçãos de Jesus, implorando a sua proteção e a misericórdia à grande nação transviada, que era a França, aquela que fora a corajosa, sincera filha de Dom Remy. Filha de Dom Remy era Joana d'Arc. Volta ao ambiente da antiga pátria, à frente de grandes exércitos de espíritos consoladores, confortando as almas aflitas, aclarando novos caminhos. Numerosas caravanas de seres flagelados, fora do cárcere material, são por ela, Joana d'Arc, conduzidas às plagas da América para as reencarnações regeneradoras de paz e de liberdade. Uma informação interessante. Ele está dizendo para nós que durante a Revolução Francesa, aquele caos que se estabeleceu na França, uma das grandes líderes, é considerada até aspas, né, para os católicos, a santa, né, a grande, como é que diz assim, dentro da visão católica, ela é, como é aqui a Nossa Senhora da Aparecida, é mais ou menos católico, dizem disso, dela lá na França. Então, Joana d'Arc, aliás, foi reconhecida agora, recentemente também, essa sua santidade lá na França, porque ela também não foi bem compreendida por muitos franceses. Mas o que Emmanuel está dizendo aqui, que Joana d'Arc, ela conduziu caravanas para resgatar muitas almas sinceras
e refugiando, ou seja, trazendo essas criaturas flageladas, né, que estavam fora do cárcere material, mas sofrendo muito a miséria de uma revolução que trouxe fome também, trazendo para a América do Norte, ou para a América do Sul também, para as reencarnações de regeneração, considerando o ambiente de paz e de liberdade que vigiam aqui na América do Norte e na América do Sul. Então, quem promoveu, trazendo essas caravanas de seres para reencarnarem nas Américas, foi Joana d'Arc. É isso que ele está dizendo nesse capítulo aqui. A lei das compensações é uma das maiores e mais vivas realidades do universo. Sob as suas disposições sábias e justas, a cidade de Paris teria de ser ainda por muito tempo o teatro de trágicos acontecimentos. Foi assim que se instaurou, ele chamou de hediondo Tribunal Revolucionário e a chamada Junta da Salvação Pública, com os mais sinistros espetáculos do patíbulo, ou seja, esse tribunal revolucionário, liderado por Robespierre, teve lá o tal do Marat também, e outros revolucionários, a rigor, eles criaram esse tribunal, né, ou essa junta de salvação pública, para verdadeiro, que eles chamam de espetáculos patíbulos, dizem que morriam cerca de 5 pessoas por dia. Durante um período de 3, 4 anos, quantas pessoas morreram, né, na guilhotina, comandado por esse tribunal revolucionário? A consciência da França viu-se envolvida em trevas espessas. Foi o chamado período do terror, né? O período mais difícil, foi o período das trevas, né? Complicado esse momento. A tirania de Robespierre ordenou a matança de numerosos companheiros dele, inclusive revolucionários, e de muitos homens honestos e dignos. Olha que situação, né? Numa terra que ia receber o espiritismo. Erradamente, ele vai chamar a atenção de uma personagem chamada Carlota de Corday, que ela acabou matando esse Marat, que era muito pior que o Robespierre. Ele era... Ave Maria, esse Marat era terrível. Ela assassinou, ele deu uma facada no peito dele, mas ela é de família relativamente nobre, né? E ela era do grupo chamado Girondins, né? Não era jacobina. Os jacobinos eram esses revolucionários. Os girondinos, a família de Kardec eram girondinos, né? A família antecessora de Allan Kardec eram do grupo de girondinos. E Carlota Corday era também girondino, e os jacobinos eram esses revolucionários violentos, tá? Acontece o seguinte, que ela matou, assassinou, foi morta 4 dias depois também, né? Mas a ideia dela é exatamente, matando essa liderança de Marat, estar dando da sua contribuição para a liberdade do povo, acabar com essas matanças lá. Ela entregou o corpo dela, acabou matando alguém, que era o Marat, o mais importante revolucionário, e acabou sendo morta também, mas em nome dessa possível liberdade popular. Ocasiões houve em que subiram ao cadafalso, olha só o que Emmanuel diz, mais de 20 pessoas por dia. Eu falei 4, né? Mais de 20 pessoas por dia. Mas Robespierre e seus sequazes não tardaram muito a subir igualmente. Ou seja, depois, num processo de contra-revolução, alguma coisa assim, esses girondinos pegaram Robespierre. O Marat já tinha... Né? Carlota matou. O Robespierre também foi decapitado. Tantos males que ele fez, acabou realmente pagando com a mesma moeda. Depois de grandes lutas com o predomínio das sombras, conseguem os gênios da França inspirar os seus homens públicos a Constituição de 1795. Então estamos falando 6 anos após a Revolução, que foi em 89. Os poderes legislativos ficaram entregues ao Conselho dos 500 e ao Conselho dos Anciães, das pessoas mais idosas, ficando o poder executivo confiado a um diretório composto de 5 membros. Aí Emmanuel também traçando essa estrutura administrativa após essa confusão do período de terror, esses líderes malucos aí serem também mortos, etc. Estabelece-se dessa forma uma trégua de paz aproveitada na reconstrução de obras notáveis do pensamento. Os centros militares lutavam contra os propósitos de invasão de outras potências europeias, que eu lembrei, Rússia, Inglaterra, que eram monarquias, embora a Inglaterra era uma monarquia constitucional, na Rússia era uma monarquia absolutista. Em Portugal, Espanha, na Península Ibérica era absolutista também. Na Áustria também absolutista. Na Holanda também absolutista. E essas potências estavam contra a Revolução. Então quem é que estava defendendo o solo francês depois da Revolução Francesa? Eram os militares, né? E os militares estavam defendendo exatamente contra a invasão dessas potências europeias
porque elas estavam se sentindo ameaçadas na estabilidade de monarquia absolutista, em face do advento das novas ideias do liberalismo e os políticos que entregavam a uma vasta operosidade de edificação, vingando nesse esforço as mais nobres realizações. Contudo, a França, depois dos seus desvarios de liberdade, estava ameaçada de invasão e de desmembramento. Povos existem, porém, que se fazem credores da assistência do alto. Então, os franceses receberam uma assistência espiritual no cumprimento de suas elevadas obrigações junto a outras coletividades do planeta. Então, a França tinha essa missão elevada, o espiritismo iria surgir lá, né? Assim como as atribuições de missionário, foi Napoleão Bonaparte, filho de obscura família corsa, chamada a excuminância do poder. Por quê? O Napoleão Bonaparte, que era um corso, na realidade era um general. E ele comandou tropas francesas contra a invasão dessas potências que queriam acabar com a Revolução Francesa por interesse para manter a monarquia absolutista nesses países que eu citei, né? Rússia, Holanda, Áustria, a própria Portugal, né? Nós sabemos da história de Portugal, a família veio para cá em função do que Bonaparte fez com aquela família, defendendo os interesses franceses. Então vamos falar um pouco de Bonaparte. O humilde soldado, ele era general, corso destinado a uma grande tarefa na organização social do século XIX, não soube compreender as finalidades de sua grandiosa missão. Ele conseguiu defender o solo francês, conseguiu defender as bandeiras da Revolução de liberdade, igualdade e fraternidade, pelo menos no papel, mas ele começou a ter várias vitórias, né? Ele defendendo a França contra as potências externas. E lembra que eu falei, Rússia, foi para a Rússia que mais tarde Napoleão perdeu, né? A Rússia também tinha uma monarquia absolutista. Bastaram as vitórias de Arcole e de Rivoli com a paz de Compofórmio em 1797 para que a vaidade e a ambição lhe ensombrasse o pensamento. Então ele teve algumas vitórias, considerando que o mundo espiritual estava preocupado com aquele solo para a missão para a humanidade com o espiritismo, e de repente ele começou a se envaidecer. Como Maomé falhou na sua missão, Napoleão Bonaparte falhou na sua missão também, porque ele era para preparar um ambiente francês para harmonizar a sociedade, para preparar a sociedade para que pudesse receber o espiritismo. E ele se desviou, né? Então ele teve várias expedições, ele foi ao Egito, muito antes de Waterloo, assinalava para o mundo espiritual a pouca eficácia do seu esforço, considerado o espírito de orgulho e de imperialismo que predominou nas suas energias transformadoras. Assediado pelo sonho de domínio absoluto, Napoleão foi uma espécie de Maomé transviado da França do liberalismo. Qual era a função de Napoleão? Preparar a sociedade francesa para harmonizar a sociedade francesa para receber mais tarde o espiritismo, numa sociedade pacificada. Muita coisa boa ele fez, sem dúvida nenhuma, assim como Maomé também trouxe muita coisa boa no Alcorão. Mas há muita contradição nas coisas boas de Napoleão, como ele diz, né, que ele queria o domínio absoluto. Então ele foi uma espécie de Maomé com uma missão que falhou na missão. Assim como o profeta do Islã pouco se aproximara do Evangelho, que a sua ação deveria validar também, qual era a missão de Maomé? Lembremos, restaurar o Evangelho de Jesus para a Ásia, para os árabes, porque na Europa estava destroçado pela Igreja Romana. Então era a tentativa de Maomé recuperar, restaurar a mensagem pura de Jesus para aquele povo. Não conseguiu fazer isso. Missão de Napoleão Bonaparte era também restaurar a paz da sociedade francesa, já que não existia esse estamento de primeiro, segundo, terceiro estado, ou seja, a nobreza, o próprio clero, né? E o terceiro estado já estavam realmente bem trabalhado isso nas constituições da pós-revolução, mas na realidade ele acabou ficando cego de poder, né? As atividades de Napoleão pouco se aproximaram das ideias generosas que haviam conduzido o povo francês à Revolução. Sua história, a história de Napoleão, igualmente cheia de traços brilhantes e escuros, demonstrando que a sua personalidade de general manteve-se oscilante entre as forças do mal e do bem. Com as suas vitórias, garantia a integridade do solo francês para receber o espiritismo, lembre-se disso, mas espalhava miséria e espalhava ruína no seio de outros povos, quer dizer, quer manter a harmonia do francês espalhando miséria para outros povos, e ele fez isso. Ele criou um império, ele se tornou um imperador, ele criou um regime em que ele se considerou um imperador.
Ele era um estrategista, diz que ele seria a reencarnação de César, né, de Júlio César. Então ele era um militar com uma capacidade de estratégia incomum, era um extraordinário general, isso ninguém pode botar em dúvida, era um estrategista de primeiríssima, né, mas falhou. No cumprimento da sua tarefa, organizava-se o Código Civil, que todos os advogados conhecem o Código Napoleônico, sabem da importância do Código Napoleônico, esse Código Civil, estabelecendo as mais belas fórmulas do direito. Muitos advogados conhecem as fórmulas chamadas Código Napoleônico ou Código Civil estabelecido por ele, como sendo importantíssimo para o direito, né? A famosa base do direito mesmo. Mas difundiam-se a pilhagem, o insulto, a sagrada emancipação de outros com o movimento dos seus exércitos na absorção e da anexação de outros povos. Estava querendo dominar pelo império e tomar conta de outras terras, né? Sua fronte de soldado pôde ficar laureada para o mundo de tradições gloriosas. E verdade é que ele foi um missionário do alto, embora traído em suas próprias forças. Mas no além, o seu coração sentiu melhor a amplitude das suas obras, considerando providencial a pouca piedade da Inglaterra que o exilou em Santa Helena, fica lá naquela região do continente africano, após o seu pedido de amparo e proteção. Santa Helena, que foi esse exílio definitivo e derradeiro que ele morreu lá, representou para o seu espírito o prólogo das mais dolorosas e mais tristes meditações na vida do infinito. Agora, nós vamos encerrar esse capítulo com Allan Kardec, que é o que Emmanuel reflete. Ele fala, por exemplo, a ação de Bonaparte invadindo as searas alheias com o seu movimento de transformação e conquistas, fugindo à finalidade de missionário da reorganização do povo francês, essa era a finalidade, com a sua capacidade general, era defender o solo francês e reorganizar o povo francês, mas compeliu o mundo espiritual a tomar enérgicas providências contra o seu despotismo e a sua vaidade orgulhosa. Então a própria espiritualidade interferiu nessa condução de Napoleão totalmente desnorteado, porque o poder subiu na cabeça dele. E ele realmente, como estrategista, ele venceu várias batalhas, ele mostrou quem era ele, né? E tinha que obedecer, os soldados gostavam muito dele, davam a vida pela sua liderança. Ele era um carismático, uma pessoa realmente com um potencial fora do normal na vida militar. Então ele conseguiu, mas a ideia da espiritualidade é utilizar esse tino militar dele para defender o solo francês das invasões desses países, né, que não queriam acabar com a monarquia absolutista, pelo menos. Na Inglaterra já era uma monarquia, como eu disse, constitucional, não tinha o poder, mas em Portugal o rei era absoluto, na Rússia o rei era absoluto, né? Na Áustria, na Holanda, o rei tinha um poder absoluto, era absolutismo, né? Então aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador de acordo com as suas auspiciosas promessas. Então estava próximo de vir o Espiritismo e toda essa confusão. A Revolução Francesa, antes lá na América do Norte, aquela Revolução Americana, que foi patrocinada por espanhóis, holandeses e franceses, e de repente a França com essa confusão, mortes e mortes, gente na guilhotina o tempo todo, gente sendo assassinada. O Espiritismo estava para chegar. O compromisso do Consolador, de acordo com as auspiciosas promessas de Jesus, era no solo francês. As pessoas têm que resolver isso. Nós temos que resolver, então. Como é que se resolve isso? Napoleão, em parte, resolveu. Em parte. Né? Ele, como eu disse, né? Ele trouxe realmente esse Código Civil, base realmente do direito. Ele trouxe grandes revoluções, grandes renovações no campo educacional. Sem dúvida nenhuma, ele trouxe grandes benefícios nesse campo da educação. Lembrando que Allan Kardec entrou na área da educação. Ele trouxe benefícios, sem dúvida, mas para fora da França, ele não trouxe benefícios, ele trouxe maldições, misérias, né? Porque ele acabou dominando os outros povos de uma forma muito cruel. E a espiritualidade apelou para que ele parasse com isso. Por isso que interferiu, ele acabou perdendo algumas batalhas, né? Duas importantes, a última ele acabou sendo exilado e morto no exílio. Então esses apelos da espiritualidade são dirigidos a Jesus pelos gênios tutelares dos povos terrestres, muitos gênios, ou seja, aqueles espíritos que coordenam nações. Não temos a ideia de que há espíritos que têm sob a sua responsabilidade o comando de nações. Toda nação tem um espírito que, de alguma forma, tem uma responsabilidade sobre aquela comunidade.
Então essa comunidade dirigiu a Jesus um apelo, né, para que pudesse resolver essa questão dessas confusões lá na França, até para receber uma nova revelação. Aí diz Emmanuel: assembleias numerosas se reúnem e confraternizam nos espaços, lá no mundo espiritual, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta compenetrado de sua missão consoladora. Então houve um convencimento, houve um convite, a espiritualidade superior e o próprio Cristo pediu para que um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, quem era e quem foi um dos mais lúcidos discípulos do Cristo? Mais tarde recebeu na pia chamada batismal o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era um dos mais lúcidos discípulos do Cristo, que se comprometeu a reencarnar para poder ajudar esse grande projeto de uma nova revelação para a Terra, depois da França passar por todo esse caos, por toda essa confusão, por toda essa desarmonia, né, do convívio das pessoas. 2 meses antes de Napoleão sagrar-se imperador, olha só, Napoleão, ele se impôs o título de imperador. Chamou o Papa, lembrando que a igreja não tinha poder desde a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa derrubou totalmente. A igreja só tem poder quando tinha a chamada monarquia absolutista. Onde tem absolutismo, tem o poder da igreja. Onde tu não tem a monarquia absolutista, tu não tem poder da igreja. Então tu não tinha poder nenhum, a igreja ali na França. Então o que o imperador, o que o Bonaparte fez? Né? Ele realmente se consagrou imperador, ele criou esse regime de império, né? E ao sagrar-se imperador, ele obrigou, assim, você vai ter que me coroar aqui, né? Então ele obrigou um papa chamado Pio VII a coroá-lo. Mas acontece que ele nem permitiu que esse papa viesse a coroá-lo. Ele próprio pegou, coroa e se coroou. Ele disse, não, eu sou rei, eu sou imperador e acabou. Ele era meio abusado, né? E o Papa ficou a ver navio. Isso é tradição. Diz que realmente o Papa nem conseguiu botar a mão na cabeça dele, porque ele pegou a coroa, senão eu vou me coroar e acabou o assunto. Vamos tirar essa papagaiada aí. Bom, vamos lá. Na igreja do... Aliás, ele fez isso na igreja de Notre Dame, então não era qualquer lugar. Na igreja de Notre Dame. Isso aconteceu a 3 de outubro de 1804, quando Kardec, na realidade, 2 meses antes Napoleão fez isso. 2 meses antes ao quê? Ao nascimento de Allan Kardec. Kardec nasceu em outubro, né? E o Napoleão se autocoroou em agosto. Então, em agosto de 1804, o Napoleão, diante desse Papa que se tornou realmente ali apenas um fantoche, ele não teve esse poder de coroá-lo, né? Ele se coroou exatamente como imperador da França. E em 3 de outubro de 1804, renascia aquele espírito mais lúcido de Jesus, que teve o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, com a sagrada missão de abrir o caminho ao Espiritismo, à grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia do Cristo. No próximo sábado nós vamos falar um pouco sobre o século XIX, depois da Revolução, né? Nós falamos um pouco depois da Revolução, quando o Napoleão está afastado. O Emmanuel vai nos levar a várias reflexões sobre como é que aconteceu o processo da independência americana. Ele explica um pouquinho essa independência americana, os detalhes do patrocínio foi por minha parte, mas também considerando as revoluções que ocorreram na América Latina, né? Tem uma figura de Simão Bolívar, também influenciado pelos americanos, também tentou essa ideia da liberdade da América Latina, né? O grande Simão Bolívar lá, ele liderou um congresso em 1816, chamado Congresso de Tucumã, e o Emmanuel vai explicar um pouco sobre isso também. Logo depois também, no Brasil, nós vamos encontrar o Brado de Independência, lembra-se? O Brado de Independência, 1822, aconteceu 4 anos depois, né? 6 anos depois de Bolívar deliberar exatamente a liberdade da América Latina. O Dom Pedro I no Brasil também estava lá com o Brado de Independência ao morte, por causa das revoluções que ocorriam lá em Portugal. Vai falar de Allan Kardec, dos seus colaboradores, no próximo sábado, e nós vamos falar também, além desse momento, das ciências sociais que foram surgindo, e aí já estaríamos falando do 23º capítulo, no antepenúltimo capítulo, e já estamos terminando a nossa obra então, tá? Que Jesus nos abençoe. Vamos refletir um pouco. A Revolução Francesa foi importante, mas deixou sequelas.
porque trouxe uma revolução civil em 1830, depois 1848 na França, e muitos problemas. Depois, em 1870, a França ficou sob o jugo de um imperador, né, o Bismarck, von Bismarck, que era o Otto von Bismarck. Ele era alemão, se tornou alemão, né, quando formou, a partir das confederações germânicas, formaram o Estado alemão. E ele acabou realmente assumindo o grande poder na Alemanha e tomou conta também de boa parte da França, tomou parte da França também, né? E, enfim, a França pagou caro por essa Revolução Francesa, pagou um preço alto também. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Uma boa noite a todos vocês. Sábado que vem nós daremos continuidade, então já quase chegando ao término do nosso estudo sistêmico da obra A Caminho da Luz, com os detalhes históricos que a gente acrescenta e tal, mas compreender por que Kardec fez isso. Luz, a caminho da luz é a caminho da doutrina espírita, tá? É a caminho da terceira revelação. Esse é o objetivo, é a caminho do Cristo, né? Porque o Espiritismo é o Cristo redivivo. Então, a luz, como o título dessa obra, é a própria doutrina espírita, né? Que Jesus nos abençoe.